galera, beleza? Galera, eu tô aqui para poder divulgar alguns serviços, algumas lojas especiais. Vale a pena vocês conhecerem a Durga Yoga Shala, que é uma escola de yoga fantástica, que está dando aulas online com a mentora e professora Jane Batista, que eu tive o prazer de estar tendo aulas com ela e vale a pena. E também eu recomendo vocês conhecerem a loja Central do Corpo, que é uma loja de suplementos que, para quem está treinando e que precisa ter uma vida saudável, vale a pena conferir, vale a pena conhecer, que tem os produtos dos melhores valores e de alta qualidade. Vale a pena conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição os dados, as informações para vocês conhecerem essas lojas. E também conheçam a For Life, que é uma empresa de suplementos que também tem um diferencial, que são os famosos fatores de transferência. Para saber mais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a minha loja, para vocês conhecerem os produtos, e também o canal da For Life. Opa, aí galera, beleza? Bom, eu tô aqui com o Felipe Basílio, o responsável, né, pelo Black Fox Animation, o Basílio Studios, no caso, né? E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Basílio, muito prazer, agradeço ao Eduardo aí por estar presente aí, participando dessa live, e é um prazer para mim estar presente aqui com vocês, contando um pouquinho da história, né? Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, falasse um pouquinho sobre o Felipe Basílio, e aproveitasse também, contasse como que surgiu a Basílio Studios, como que surgiu os seus projetos. Entendo. Então, né, para quem não me conhece, eu sou ilustrador, sou animador também e sou professor de desenho, né? E eu sempre tive esse desejo de poder ter a minha própria animação, que é coisa de criança, né? Acho que todo mundo que desenha já um dia almejou ter uma série, alguma coisa do tipo. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui me especializando um pouco mais, eu consegui adquirir um pouquinho de conhecimento, também muita coisa da internet, também estudando. E aí eu comecei a fazer minhas séries, na verdade, eu comecei fazendo mangá, que tinha muito site, né, que para você publicar o seu mangá na época, tal. Aí eu comecei com o mangá, que era a Lenda do Audacioso Jack, né? E aí eu fiz o mangá, tal, aí a galera começou a curtir, eu achei legal aquilo. Só que assim, como eu não tinha experiência, nada desse tipo, então, tipo, tinha muita incoerência. Então, depois de um tempo eu vi que eu precisava reformular a história, porque tinha muita coisa que não estava legal. Aí eu reformulei a história, é onde tem um mangá que existe até hoje, que é a Lenda do Audacioso Jack Zero. Zero porque eu ia contar a história, vou, né, contar do zero até o final no mangá. Mas aí depois disso surge uma oportunidade de começar a fazer animação. No meu próprio local onde eu trabalho, né, eu tive um pouquinho de tempo, vamos dizer assim, mais horas vagas. Aí eu falei, de repente eu vou tentar fazer uma animação, vou ver o que sai, faz um rabisco aí, e vamos ver se dá certo. E aí, com o tempo, eu fui aprimorando um pouquinho, né? Separando um pouquinho de tempo, e aí eu vi que eu conseguia fazer os bonecos se moverem, e aí eu decidi fazer uma história própria para animação, só que usando os personagens que eu já tenho. Interessante, quer dizer, no caso, você mesmo é que desenvolveu suas próprias técnicas, praticamente, é claro, pesquisando, fazendo Isso. tudo por conta. Porque, assim, é difícil hoje a gente ter acesso ao material. Tudo bem que tem o YouTube, né? Tem muita informação na internet, mas ainda assim é um pouco difícil você ter informação correta para fazer animação. Então, eu meio que fui pesquisando mesmo, pesquisando na internet, testando, errando, aprendendo, até que eu conseguisse fazer algo que a gente pode chamar de animação, né? Que no começo realmente era bem complicado e não tinha ninguém para me dar a mão e falar, vamos fazer assim, assim, assim. Então eu fui aprendendo com meus erros, aprendendo com outras pessoas também que eu conheci no meio da jornada, e muito veio da internet, muita pesquisa, assistindo muito anime, e aí eu fui meio que pegando assim, testando, até que eu consegui chegar num ponto assim que eu já consigo fazer melhor uma animação, já tenho uma noção melhor, noção dos 12 princípios de animação, então eu já tenho um pouco mais de conhecimento do que eu tinha antes. Outro ponto, né, que eu vi que você depois, com o tempo, criou-se a Basílio Studios, né? Que aí você começou a fazer vários projetos, inclusive este que está tendo agora um reboot, que é a Lenda do Jack Ghost, me recorde.
Isso. Então, o Basílios Studio, ele surgiu com uma necessidade de, vamos supor, se fosse um estúdio, né, caseiro, onde eu produziria várias séries, né, diferentes. Só que, assim, eu comecei com o Jack, eu já até tentei fazer coisas diferentes, né, fora do Jack, né, mas meio que engavetei. Mas como eu vi que a galera curtiu, e já foi uma extensão do mangá, que o pessoal curtiu o mangá, aí eu falei, pô, de repente fica uma boa eu continuar a história, tal. No caso, eu preferi criar uma história alternativa do que reproduzir todo o mangá, porque tem muitos capítulos. Então, para eu começar do zero com uma coisa muito grandiosa, não ia ficar legal. Então, eu peguei a história e fui reproduzindo ela, mas é canônica, né? Tem a ver com uma história original. E aí o Basílios Studio nasceu como um estúdio de animação em casa, no qual eu faço as minhas séries animadas, né? Que depois eu vou falar sobre outras que eu estou trabalhando agora no momento. Mas tudo começou mesmo com a questão do Jack, em torno do Jack, né? E essa ideia de explorar um pouco mais desse universo para ficar uma coisa mais legal, mais atrativa. Então, é o que eu pude perceber, né? Conforme fui acompanhando os trabalhos seus e descobrindo, né? Algumas coisas que, inclusive, você mesmo também faz a voz original, no caso, na produção. Isso, isso. Que quando começou só tinha eu, basicamente, né? Eu e minha esposa. Então eu faço o Jack e o Falcon, e aí minha esposa começou fazendo a minhoca lá, começou fazendo umas pontinhas, e aí depois eu fui juntando um grupo, né? A gente começou tipo bem ralezinho mesmo, e aí estudando muita coisa, fazendo curso de dublagem até, estudando, assistindo vídeo no YouTube, enfim, pegando todo o conteúdo que a gente pôde da internet e a gente começou a treinar e começou a melhorar, depois começamos a comprar equipamentos. Aí, consequentemente, nós fomos conhecendo outras pessoas que também estão nessa área tal, e aí as coisas foram se expandindo com o tempo. Mas tudo começou de uma brincadeira mesmo, da gente querer fazer uma série. Minha esposa sempre me apoiou, então eu digo a gente porque eu faço a série, mas ela sempre me apoiou. Então, a ideia, né, foi essa, de botar para frente e, graças a Deus, devagarzinho está fluindo. E também, né, você, pelo que eu pude sentir e ver, como é que você se inspirou para poder criar esse projeto em primeiro lugar? Olha, é muita coisa, é muita coisa na verdade. Mas assim, eu sempre parti do princípio que eu queria fazer um personagem que fosse protagonista e que ele fosse negro. Porque a gente tem poucas obras, né? Claro que existem obras com personagem negro, mas tem pouca em vista de um modo geral. Então eu falei assim, vou fazer um personagem que seja negro. Aí comecei a pesquisar Afro-Samurai, pesquisar coisas na internet que tinha personagem negro, aí veio aquele lance do cabelo Rastafari dele, e basicamente assim foram várias referências, não foi assim de um personagem específico, mas eu peguei muita referência do que eu via na época, né, quando eu comecei, que foi em 2012 que eu comecei a fazer o mangá, e 2014 que eu reformulei ele e tal. E aí eu comecei a pegar várias referências para poder criar o meu personagem negro, né? Que ele fosse protagonista. E aí eu fui pegando várias referências, várias informações, como, por exemplo, se você observar, tem um pouco de referências do Naruto, tem um pouco de referência do Dragon Ball, né? Existe, porque são coisas que eu assistia bastante antigamente. Mas aí depois eu fui criando uma coisa um pouco mais própria minha, mas as referências ainda estão lá, elas existem. Interessante. Quer dizer, você trabalhou também com o sentido da representatividade. Porque eu entendo você e concordo, né? Nesse sentido de vermos representações de protagonistas de outras raças sem ser da raça branca, ou nos animes que a gente vê muito entre o oriental, mas também puxando o lado da Europa, puxando o lado de clássicos, que a gente sabe bem que para se contar uma história, tudo tem um começo, tudo tem uma linha. E aí, no seu caso, você criou a sua própria linha de raciocínio para poder chegar onde chegou até agora. É verdade. E aí, devagarzinho, né, as coisas vão andando e, com o tempo, a aceitação do público foi se tornando maior, né, um pouco mais relevante. E a galera tem curtido bastante. Eu até agradeço as pessoas que
que seguem, né, o que eu faço, né, que dão dicas até também. E nessa jornada eu conheci muita gente legal mesmo. Deu para fazer várias amizades legais. E é um ajudando o outro, porque não adianta também eu pensar assim, não, eu vou fazer tudo sozinho, eu vou ser o master top. Não é assim, a gente precisa de outras pessoas. E foi também com a ajuda dessas outras pessoas que me ajudou a chegar até aqui no momento, né, onde eu estou. E graças a Deus eu estou conseguindo fazer devagarzinho, tem galera que me ajuda, participa, e é uma equipe muito legal mesmo, que eu gosto de estar trabalhando com eles. E, bom, agora adentrando, né, eu vi que saiu agora dois novos projetos que você está fazendo, Lenora e Jack e os Heróis Classe S. Conta um pouquinho sobre esses dois projetos. Isso. Então, quando eu comecei lá no mangá, a história do Jack, eu já tinha um final mais ou menos na minha mente, só que ainda tinha muita ponta solta. E quando eu comecei a fazer animação, como eu criei uma história paralela com os mesmos personagens, foi abrindo um leque na minha mente, um leque de oportunidades também, até de muitas coisas que as pessoas comentavam, e foi criando-se mais histórias na minha mente, mais ideias para poder ligar uma coisa à outra. E como hoje a gente tem muito esse lance de multiverso, né? Nos filmes que a gente vê, séries e tal, aí eu achei interessante criar um multiverso dentro do universo que eu criei, no caso do Jack, né? E fazer uma ligação com eventos exteriores, né? Eventos externos, na verdade. Porque a história básica do Jack no mangá é o seguinte: caiu um meteoro no vilarejo Rocha, o meteoro era radioativo e transformou um monte de gente em monstro, né? Deu poder a outros morreram, tal, e assim começou o caos no mundo. Só que aí a pessoa pode perguntar, de onde que veio esse meteoro? Né? Que era uma questão que ninguém se fazia, pelo menos na história. Então, é aí onde entra essas duas sériezinhas, né? Tem o Classe S, na verdade, não é uma série, é um OVA, um OVA, que é um crossover que eu estou fazendo com um amigo meu de São Paulo, onde os personagens dele vão estar junto com os meus e outros personagens novos, numa situação que acontece que eles acabam se juntando, né? Só que meio que sem querer, para poder derrotar um inimigo maior, que esse inimigo ele pode acabar com o planeta inteiro. E aí é esse OVA que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando no momento. Deve terminar agora no final de abril, início de maio, já deve estar para lançar. E o outro que eu vou fazer, mas ainda estou fazendo um roteiro, que é o Lenora, que aí já é uma coisa que abrange um multiverso mesmo, um multiverso dentro da minha história. Que aí o Jack descobre que tem outros mundos fora dali, tem outros planetas. Então, enquanto está acontecendo estão tendo os acontecimentos no mundo do Jack, outros acontecimentos fora do planeta dele estão acontecendo, só que estão interferindo. Uma coisa está interferindo com a outra. Aí é onde ele vai ter que ir para outros planetas, encontrar outros personagens, mas tudo ainda gira em torno daquele meteoro que caiu, daquela pedra radioativa. Então, são pontas que eu estou ligando, mas sem excluir a história original. A história original está sempre presente e tudo gira em torno dessa situação. Você está me lembrando um caso, né, de um amigo meu que vale a pena vocês conhecerem, que é o Diego Molento. Ele está pegando várias pontas soltas do Masami Kurumada e criando narrativas alternativas, criando histórias que possivelmente podem ter acontecido na época de Cavaleiros do Zodíaco, na época do clássico. Isso me lembrou muito essa ideia de você pegar as pontas soltas e misturar esses universos, vamos dizer assim. No caso, não bem misturar. Nesse caso, está se juntando e formando um elo único, no caso. Isso. Então, a história é muito maior do que ela parece ser quando você... Tem gente que começa a ler pelo mangá, né? Tem gente que já começa pelo anime, mas a história é muito maior do que você vê no início. E aí eu decidi fazer esses dois projetos para fechar como se fosse uma trilogia. Tem a Lenda Jack Go, que é a história do Jack no mundo do Jack. Aí tem o Classe S, que seria a segunda parte, vamos dizer assim, onde ele encontra outras pessoas, né, e para enfrentar um inimigo em comum. E tem a terceira parte, que é onde fecha a trilogia, que é o Lenora. O Lenora vai ser uma série, que o nome completo é Ameaça no Multiverso Lenora. A gente fala Lenora para ficar mais fácil. Então, aí é onde termina a história, com um monte de outras coisas acontecendo, sem perder a base, né, da história original.
e outros vilões aparecendo, só que aí vilões de nível cósmico, que até então não tinha no mundo do Jack. Os vilões eram gigantes, tal, mas era aquela coisa assim que junta um grupo, vai lá e derrota um boss, igual no jogo, né? Jogando RPG, vai lá e derrota um boss, acabou. Só que no Lenora, pelo menos um dos vilões já é de nível cósmico. Então, você tem que reunir várias pessoas, vários personagens de vários planetas. E vai ser uma série curta, porque vai me dar muito mais trabalho para fazer. E eu posso adiantar que os personagens vão ser do tamanho normal. Porque muita gente falou assim, mas por que o Jack não é do tamanho normal, né? O normal que a gente vê no dia a dia, né? Nas animações. Mas eu não posso explicar isso agora, mas tem um objetivo. Ele não é pequeno só porque, ele tem que ser pequeno. Tem um objetivo para ele ser pequeno e vai ter um motivo para, nessa última série, ele estar de um tamanho normal, né? Tá tudo relacionado. E aí vai ser mais uma minissérie onde fecha a história em animação do Jack. E, olha, vou falar a verdade, eu vi o elenco de peso, né? Alguns nomes do elenco de peso. Três colegas de dublagem, que eu oficialmente sou tradutor especializado em dublagem. E eu acompanho a carreira deles há muitos anos, que é a Tati Kelpermeier, o Pedro Alcântara e a Flora Paulita, nesse projeto do OVA. Como é que você conseguiu chamar esses monstros, caramba? Para poder fazer a voz original? Entendi. Olha, não foi nada fácil, não foi nada fácil. Já era um desejo que eu tinha, mas era uma coisa assim bem surreal mesmo de eu conseguir. Até que um dia eu mandei um e-mail para o Marcelo Campos sobre o trabalho mesmo, mostrando o meu trabalho, falando. Só que eu nem achava que ele ia responder. Mandei lá, vai ficar lá o e-mail lá encalhado. Mas aí ele me respondeu, eu mandei um pouco da história para ele saber do que se tratava, tal. E ele curtiu, eu fiquei até surpreso, fiquei surpreso pra caramba, quase caí da cadeira. Porque ele curtiu, ele gostou da história, tal, eu expliquei como é que seria o procedimento, tal, e ele topou participar, e grande parte desses dubladores que estão presentes foi por ajuda dele, né, que ele me ajudou, né, através de contato, pelo e-mail mesmo, tal, e aí eu comecei a conversar com algumas dessas pessoas e expliquei o projeto, né, e meio que assim, alguns eu realmente tive que contratar, mas tudo naquela camaradagem, na broderagem, né? Porque realmente é o serviço deles, né? Mas eles aceitaram, eu fiquei feliz por eles aceitarem fazer, né? E eles gostaram da história, gostaram do enredo, então a gente foi conversando e tal, e aí meio que as portas foi se abrindo, né? Por assim dizer. E aí eu comecei a conversar mais com as pessoas, mandei o roteiro, mandei tudo direitinho. Então, muita coisa já está gravada por parte dessas pessoas que estão participando, né? Como você falou, tem a Flora Paulita, já tá gravado já. Flora Paulita, a Tati Keplemaier, o Pedro Alcântara, e tem mais dois, que eu não posso falar agora, né? Que isso vai ser para o futuro. Mas tem mais dois dubladores que vão participar e são dubladores, tipo, muito conhecidos aí da galera da comunidade. Não que eles não sejam, mas são um pouco mais. E eles vão estar participando também. Né? E eu até deixo o meu agradecimento ao Marcelo Campos, porque foi ele que me deu esse suporte aí, né? Ele que meio que acreditou em mim, né? Acreditou na minha história e me ajudou nesse sentido. E aí a gente está fazendo esse trabalho em conjunto com esses dubladores e fora a outra galera que já faz parte da minha equipe também, né? Que a gente está nesse processo aí também. Tem alguns dubladores também independentes participando. E, de modo geral, tem uma equipe que me orgulha muito. Eu gosto muito da galera que está trabalhando comigo atualmente. Eu fico feliz por você, porque é uma coisa difícil, né? Porque a gente sabe, é um meio de vida, né, para os dubladores. É claro que quem vive de dublagem, na verdade, não é bem assim. Existe um processo, precisa se tornar um grande ator para ser um grande dublador. Ao mesmo tempo, você também adquirir experiência em teatro, em peças e principalmente participar mesmo em produções independentes, em filmes, em alguma produção que na qual vai te dar vamos dizer assim, o gabarito necessário. Porque curso não é o suficiente, por incrível que pareça. Os cursos não são suficientes. Eu falo por experiência, né? Também eu comecei a atuar desde 2019, né? Então, antes disso, eu já passei por alguns cursos e tudo. É claro que eu não consegui formar-me devido à questão econômica, que é caro, mas nada impede. Como falei, é tudo uma questão de poder estar
se adaptando, achar maneiras, porque uma coisa é certa, eu sei porque eu acompanho muito a carreira desses caras, e eles realmente se tornaram o que são por estar anos na estrada e anos dublando, anos fazendo também vozes originais, que vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Fazer voz original é fácil. Olha, não é fácil não. Não é fácil não, porque você, no caso, a voz original, você faz ela primeiro. E normalmente você não tem um contexto visual, você tem um contexto da história que o autor ou o diretor vai te passar. No caso, como eu estou criando a história, eu passo para a galera que está trabalhando comigo o que tem que acontecer, o que eu imaginei que vai acontecer, sendo que ainda não existe. E por meio do roteiro, eles ficam com o roteiro em mãos e vão gravando. Então, eu meio que vou fazendo grande parte das animações com base na forma com que eles falam, na reação com que eles falam, né, para que passe verdade. Não adianta eles gravar de um jeito e eu desenhar de outro jeito. Então, é um processo um pouquinho diferente, se assemelha à dublagem, mas tem os seus desafios, que são desafios um pouco diferenciados da dublagem. Uma vantagem que eu acho é que você não precisa fazer o lip sync, você não tem que sincronizar com o que você está vendo, porque não tem nada ali, basicamente. Em algumas situações tem uma cena ou outra, mas na maioria das vezes é você, o texto e a sua imaginação que você vai interpretando. E aí, quando eu faço animação, eu faço o lip sync do personagem com a boca de quem já falou. Então, nesse ponto, creio eu que seja um pouco mais fácil para quem está fazendo, porque não precisa sincronizar com a labial. Mas agora a criatividade, a imaginação, isso é o que faz a diferença. Sim, sim. Isso para voz original. Para animação, eu sei porque eu já tive o prazer de, né, acompanhar, até inclusive meu irmão fazia animação, estudava esse departamento. Praticamente, antigamente era o contrário, né? Você animava primeiro para depois fazer a voz original. Mas isso na época, antigamente na época Disney. Hoje é o contrário, né? Tá essa linha e na qual a bilabial, a boca, é fundamental. Isso nas animações mais profissionais, nas animações mais bem, vamos falar a verdade, contundentes, bem feitas. Mas as animações brasileiras que já estão vindo aqui, por exemplo, a sua, também do pessoal da Stage, que eu tenho acompanhado, e a gente vê o quanto que está evoluindo e está vindo aí produções, eu acho que de alto nível, né? Indo por cima, revelando pessoas diferentes, que eram pouco conhecidas na mídia, mas eu falo no sentido mídia independente, porque a gente sabe que tem a dublagem profissional, mas também existe o lado dos fãs de dublagem, que alguns se atrevem, vamos dizer a verdade, se atrevem a fazer isso. Por causa que a gente fala os fã dubladores, né? Como dizia o Guilherme Briggs, pipoca é pipoca, tapioca é tapioca. Fã dublador é fã dublador. Ora, pipocas. Né? E é uma verdade. Porque nada, não, o fã também está se aventurando nesse caminho e aos poucos já percebendo que essa linha, vamos dizer assim, de produção, de dublagem, não é tão simples, não é tão fácil. Não basta só dublar animes, personagens animados, mas também live action, reality show, documentário, enfim, uma infinidade de personagens que são, digamos assim, difíceis, e cada um com sua técnica, cada um com o seu jeito, porque aquilo, como dizia a Marta Volpiani, tá na tela, a gente tem que copiar o que está na tela, as inserções, os jeitos, os trejeitos, o olhar, algum detalhe ou outro que faz toda a diferença. Na voz original não é bem, é quase que isso, mas é ao contrário, que é mais difícil ainda, né? Pelo que eu pude observar isso, né, pessoalmente. Também, inclusive, meu irmão participou, acho que, se não me recordo, participou em 2016, foi um projeto usando Undergrounds, fazendo uma das riggings e fazendo pequenas participações, não atuações, mas sim animações mesmo, nesse projeto, para o Pascoal. Não lembro o nome do ator de cabeça, mas ele fez o Doutor Abobrinha. Então, Ah, sim. eu pude ter essa chance de poder observar esses detalhes e na brincadeira.
É bem, bem complicado mesmo. É verdade, é trabalhoso, mas sei lá, muito gratificante, assim, né? E mexe com a sua imaginação, mexe com a sua criatividade, é algo bem legal. E conforme você mais vai fazendo, você vai entendendo como é que funciona. Então, é muito legal. E como você falou também da galera que é independente, tem muita gente talentosa no meio independente, muita, muita gente. Então, também é muito legal assim da minha parte ter conhecido pessoas talentosas, né? No ramo independente, porque você vê que é quase um nível profissional, né? Claro, precisa um pouco daquela questão técnica, tal, o lance dos cursos, do DRT, mas assim, se tratando de talento, tem muita gente talentosa também, espalhada por aí, né? Eu conheço algumas, mas tem muito mais gente, com certeza, aí nesse Brasilzão afora aí. Uhum. E eu falo porque eu conheço eles, né? Eu pertenço a esse movimento, mas não quer dizer que realmente desrespeite o mercado. Ao contrário. A gente sabe também que a fã-dublagem, ela tá indo para um meio quase que limiar da criminalidade, por causa que, vamos ser honestos, você lança, compartilha vídeos, trechos de animações, oficialmente pela lei dos direitos autorais, não é permitido. Mas a gente vive num país que, diga assim, a gente está vivenciando um cenário que está cada vez mais difícil, né? Os custos estão ficando cada vez mais altos, o custo também, vamos ser honestos, é bem complicado, né? Tá tudo alto. Apesar de que agora, nesse momento de pandemia, as pessoas pensam mais em sobreviver, em durar, na verdade. Então é bem complicado. Mas nada impede. Porque eu vejo talentos que, com, com certeza, eu falo isso, porque eu vi talentos saindo do meio independente e se tornando profissionais, já gabaritados. E eu acompanhei por muitos anos. Então, eu falo com certeza, com todas as letras. Esses caras que estão aí, eles têm chance real de se tornarem profissionais desde que sigam as regras, desde que respeite o mercado. É claro que, por isso que tem, inclusive, eles colocam sem fins lucrativos. Por que fazem isso? Uma razão óbvia. Porque é um sinal de respeito, é uma bandeira de respeito às leis autorais. Porque, honestamente, não tem autorização oficial para poder fazer esse tipo de coisa. Não tem. Porque as empresas não permitem, e a gente sabe que isso é prejuízo para as empresas, isso comercialmente. Mas nada impede de poder fazer prática, nada impede de poder estar fazendo isso, desde que, insisto em dizer, respeite o mercado, respeite as empresas de televisão e as empresas de comunicação. Que isso é uma coisa que, na qual eu defendo, desde que haja respeito e não ultrapasse esse limiar, que é quase tênue. Né? Eu acho que você mesmo já viu e já testemunhou isso em alguns colegas, né? Porque é difícil. Além de que, também, não só dubladores, mas também atores mesmo independentes fazem isso. Participam em produções independentes, que agora também está tendo podcast, que é outra revolução, outro avanço tecnológico da internet. Sim. E está surgindo radionovelas, está surgindo produções aí independentes que eu acho fantásticas. E até mesmo eu ainda tenho que voltar a escrever, né? Também escrevia audiodramas alguns anos atrás, mas vou ter que voltar, estou pensando nisso também, muitas coisas. Mas são coisas que a gente pode até dizer, nós estamos vivendo, vivenciando e vendo um advento muito grande de novos talentos. Um boom muito grande desses novos talentos, só que é aquilo. Esse boom, para efetivamente acontecer, tem que ter uma compensação em termos de valores, para que possa realmente ter ser acessível para todos. É verdade. É. Mas eu concordo, é o que você falou mesmo. Talento não falta, né? Mas a gente tem que continuar procurando se esforçar e, como você falou, respeitar, né? A gente não pode também misturar uma coisa com a outra. A gente tem que respeitar quem já está no mercado, quem batalhou para chegar onde chegou. Uhum. Porque uma coisa que é falado e é verdade, é aos pouquinhos. Eu comecei em 2019 a traduzir e foi pela SPT de Filmes.
Eu já fiz algumas traduções, eu fiquei alguns meses trabalhando para eles, e foram meses maravilhosos, né? Claro que ainda eu estou buscando, tem outras empresas também, estou à disposição, deixando aqui registrado, né? Sempre estou à disposição para o mercado. E, assim, a gente tem isso que eu falo, é mais pura verdade. Não estou falando aqui como fã, mas sim falando como profissional mesmo. Aquele que realmente está dentro. Porque eu conheço o mercado, eu entendo como que a situação é. E ainda tem muito que aprender com o próprio mercado. O mercado ainda eu acabaria sendo assimilado ainda mais e vice-versa, porque eu sei muito bem. Há muita coisa que na qual eu desconheço e o que eu pouco sei, nada sei, como dizia Sócrates, né? Como diziam os grandes filósofos gregos. Porque a gente tem muito que aprender. E eu acho que os talentos, eles só vão realmente amadurecendo mesmo quando de fato estarem no palco, estarem mesmo vivenciando os cursos, vivenciando mesmo as possibilidades reais, porque agora a gente tem que ficar atento a isso, atento ao avanço que está acontecendo agora com a situação. É claro, seja bem claro, não ferindo também as próprias liberdades de expressão e liberdades artísticas, tanto que tem, inclusive, eu acho que não sei se você deve ter visto, que eu acho que umas preocupações importantes, o Sopa Pipa alguns anos atrás, que até teve movimentações imensas contra esses atos americanos a favor dos direitos autorais, mas ferindo os direitos de compartilhamento, que se misturam praticamente. Eu estava estudando sobre esse ponto, esses movimentos. Como que os direitos autorais eles precisam ser repensados, mas também observados essa questão do fã querer se desejar dessa maneira, querer esse desejo, mas também não pode burocratizar, que já é difícil e as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, cada ano que passa, cada tempo que passa. É verdade, cada ano realmente as coisas ficam bem complicadas, né? E com essa questão da pandemia que mudou tudo na nossa vida, né? Uhum. A gente vai se reinventando, mas sem perder o respeito, procurando fazer a nossa parte, né? Tendo sempre em mente, né? A nossa posição também, né? Uhum, exatamente. Bom, eu vou entrar aqui rapidamente num bate-bola. Ah, bate-bola que eu faço é uma palavra o que vier à sua mente. Se quiser justificar, à vontade. Eu vou começar com. Vamos lá? Uma palavra dentro do que você vai falar? Exatamente. Peraí. Tá. Eu vou começar com animação. Japonesa. Voz original. Caramba. A Jack. Dublagem. Guilherme Briggs. Respeito às artes. Dublagem independente. Agora sim, a lenda de Jack Go. Caramba. Aventura. Lenora. Ficção científica. Jack e os heróis classe S. Destruição interplanetária. E por fim, mas não menos importante, Basílio Studios. Esforço. Bom, pessoal, este foi mais uma entrevista geek com o Felipe Basílio. Mais uma vez quero agradecer por você ter cedido um tempinho, por você ter a gente ter conversado, feito um papo maravilhoso. E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais para o público, para as pessoas. Primeiramente, eu agradeço, né, por você ter me convidado aí para estar participando e agradeço também a quem está assistindo. E uma mensagem que eu gostaria de deixar é que se você tem um objetivo de se tornar um animador, um dublador, um artista, o que seja que você tenha vontade, corre atrás do que você tem vontade e não desiste,
porque talvez você pode achar, mas para mim é muito difícil, para mim é impossível, mas você não vai saber se você não tentar. Então você usa o que você tem agora, as suas ferramentas na mão, e vai se esforçando, vai se especializando, vai se qualificando, sem desistir, porque muita gente vai te botar para baixo, muita gente mesmo. Mas não desiste, que se você seguir o foco, você vai conseguir. Perfeito. E galera, mais uma vez, como sempre falo, o importante sempre, nesses tempos agora, a gente tem que se cuidar, se prevenir, principalmente ter respeito ao próximo, ter mais empatia, que é uma coisa que, infelizmente, devido a essa pandemia, foi se perdendo, porque uma coisa é certa, eu sempre falo para as pessoas, a gente está vivendo tempos que as pessoas estão ficando longe de contato um do outro, está tendo esse distanciamento entre o outro. Isso, psicologicamente falando, é muito ruim. É claro que virtualmente, claro, não é a mesma coisa. Pessoas à distância, longa distância, por exemplo, vamos lá, supor, de São Paulo ou Peruíbe para, sei lá, Santa Catarina, outros estados, outros países, tudo bem. Mas pessoas que moram perto, na mesma cidade, infelizmente está se perdendo um pouco disso. Além, é claro, que isolar, privar liberdades não resolve o problema. Ao contrário, você vai fugir do problema. Não. A gente tem que encarar essa situação, encarar de frente e achar soluções. Não estou querendo dizer aqui ser irresponsável. Muito pelo contrário. Mas sim, a gente tem que enfrentar. A pandemia vai passar, mas uma coisa é certa. E a vacinação já está indo e tudo, mas uma coisa é certa. A gente precisa ser resiliente, precisamos fazer a nossa parte. Nesse momento, se cuidar, se preservar. E acho importante também estamos bem imunizados, bem preparados, porque muita coisa está por vir. Grande está por vir. Só basta você desejar fazer o seu melhor. Não só desejar, você fazer mesmo o seu melhor. E antes, né, eu vou fazer um rápido jabá. Galera, vão lá, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho e fiquem em inscrição e também me ajudem lá a conhecer a minha loja virtual na For Life, que é uma loja especializada em produtos de suplementação, de imunização, com os fatores de transferência. O que são fatores de transferência? Eu já falei em um vídeo explicando brevemente sobre isso e falando um pouquinho sobre a loja. Mas é legal vocês conhecerem a For Life Brasil, o canal da For Life Brasil, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Felipe Basílio, para você conhecer todos os trabalhos deles, para você acessar, conhecer direitinho as coisas que ele já está produzindo. E também conhecer o Durga Yoga Shala, que é uma escola de yoga que neste momento está dando aulas online fantásticas, aulas excelentes que vale a pena vocês estarem conhecendo e praticando. Para quem precisa trabalhando ansiedade, um encontro com o próximo, um encontro com você mesmo e a emoção humana, que é uma coisa que é fundamental para nós vivermos. Não sobrevivemos e nem durarmos, mas sim vivemos bem, vivemos de verdade. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima!